Olá, amigos do AD Cursos e Concursos, estamos aqui para mais uma dica da OAB. Desta vez meu cabelo assanhado, mas assim mesmo faz parte. Desta vez a dica 03. Falaremos, bem, Oliana, Eric, Ló, bem-vindo, amigos. Boa noite a todos. Aqui a gente vai falar agora sobre a questão da prescrição de ofício. Já falamos na dica anterior, falamos hoje à tarde sobre a questão da prescrição em relação ao menor de 18 anos, que ela não corre no processo de trabalho. Lembra, amigo? Ainda está disponível o vídeo para quem puder assistir. E agora a questão da prescrição de ofício. O que acontece? O CPC, no artigo 219, parágrafo 5º, o CPC determina que o juiz de ofício decrete a prescrição. Não precisa, portanto, ser alegada pela parte a quem aproveita. Bacana. Inclusive, para combinar com o CPC, e o amigo está vendo, olha, nós estamos aqui já diretamente do curso AD, estamos aqui na sala de aula, que amanhã já começa a nossa atividade, mas voltando. O artigo 194 do Código Civil, que dizia que a parte a quem a prescrição aproveita teria que alegar, foi revogado, mas foi revogado por isso. Se o juiz vai decretar de ofício, não há necessidade... Obrigado, Taine. Não há necessidade, Taine, não há necessidade, então, de que a parte alegue, porque o juízo faz de ofício. Mas a questão é, isso cabe no processo de trabalho? É aplicável? O juiz do trabalho deverá decretar a prescrição de ofício? A resposta é não, amigo, tá? Não cabe prescrição de ofício no processo de trabalho. Aí o amigo vai dizer assim, mas eu vi na prática o juiz aplicar. Eu também já vi, mas não cabe, esse juiz está errado. Se ele fizer isso, você recorre ao tribunal e se você perder no TRT, você ganha no TST. Esse juiz está errado e vou dizer por que ele está errado, tá? O que acontece? Vamos lá, sair um pouquinho da prescrição para ver uma regra geral. O processo comum só se aplica ao processo de trabalho de modo subsidiário. Isso está expresso no artigo 769 da CLT. Diz assim, aplicam-se as regras do processo comum do CPC quando a CLT, quando a legislação processual trabalhista for omissa e, além disso, quando houver compatibilidade com as normas do processo de trabalho. Simone Vogan, tudo bem? Boa noite. Stephanie, prazer enorme, mas vou deixar vocês em paz um pouquinho, senão não termina aqui porque eu tenho a minha dica. Mas olha só, então o que acontece? A CLT, está dizendo no artigo 769, ela coloca dois requisitos para que seja aplicável uma regra do processo comum, uma regra do CPC. O primeiro é que a CLT seja omissa. O segundo é que a regra do processo comum seja compatível com os princípios do processo do trabalho. Essa questão da prescrição de ofício, então vamos lá. A CLT é omissa, a CLT nem diz que pode de ofício e também nem diz que o juiz não pode. Então a CLT não trata do tema, ela é omissa. Atendida está a primeira regra, mas a segunda não. O que acontece? Essa decretação de ofício da prescrição, por óbvio, ela não se compatibiliza, ela se choca com o princípio da proteção. Ou seja, o juiz de trabalho não vai aplicar a regra do processo comum por esse motivo básico. Ela vai contra o princípio da proteção, ok? Amigo, veja, a vida real, a vida como ela é. O empregado, quando ele tem um direito violado, por exemplo, o empregado não recebeu horas extras. O comum é que ele prefira não pedir esse direito, ele abre mão das horas extras, porque ele sabe que se ele for buscar a Justiça do Trabalho, se ele reclamar enquanto ele trabalha, ele vai ser dispensado, ele vai virar, amigo, colírio rodoviário, ou seja, ele vai para o olho da rua, colírio rodoviário. Por esta razão, ele prefere abrir mão do direito. Quer dizer, o cara não está inerte, ele não foi reclamar porque ele é relapso, porque ele está inerte, nada disso. Ele não foi reclamar porque ele tem medo de perder o emprego, ele opta por preservar o emprego, embora perca esse direito. Aí quando finalmente ele é dispensado, porque a Justiça do Trabalho, na real, ela é a justiça do desempregado, o empregado não vai. Quando ele finalmente perder o emprego mesmo, ele não tem mais nada a perder, aí ele vai reclamar. Aí vai o juiz de ofício dizer, não, mas você demorou muito, perdeu, Playboy. Claro que não. Não bate com o princípio da proteção. Ok, amigo? Vou fazer um resumo, mas antes disso, só mais uma colocação.
O artigo 8º, parágrafo único da CLT, vai no mesmo sentido, só que em relação ao direito material. O artigo 769 trata de direito processual. O processo comum só se aplica de modo subsidiário se houver compatibilidade com os princípios do processo de trabalho. Já em relação ao artigo 8º, trata de direito material. E por que eu estou falando nele? Porque prescrição é mista. A prescrição, ela tanto é matéria de direito material, quanto é tema de direito processual. E lá no artigo 8º da CLT, nós vamos encontrar a mesma ideia. Artigo 8º, parágrafo único. As regras do direito comum só se aplicam ao direito do trabalho de modo subsidiário, se as normas trabalhistas forem omissas e se houver compatibilidade, ok? Vou então fazer um resumo e dizer como isso já foi cobrado na prova da OAB. Pois bem, o resumo é o seguinte: por que isso não cabe? Por que a prescrição não cabe? Porque, embora a CLT seja omissa, primeiro requisito atendido, a prescrição de ofício não é compatível com os princípios do processo de trabalho. De modo específico, não é compatível com o princípio da proteção. Então, o segundo requisito faltou, e eles são cumulativos. Como isso já apareceu na prova? No exame de número 3, apareceu, você tinha que fazer um recurso ordinário, tinha lá a sentença. Na sentença, o juiz decretava de ofício a prescrição e você era advogado do reclamante. Você precisava, no seu recurso ordinário, dizer isso aí. Olha, tribunal, eu peço que seja reformada a decisão quanto a essa prescrição de ofício. Por quê? Porque isso não cabe no processo do trabalho. E não cabe porque, embora a CLT seja omissa, isso não se harmoniza, isso não se compatibiliza com o princípio da proteção, tá? Na prova da OAB, o amigo não tem acesso, claro, à jurisprudência, mas vou dar uma dica que serve para a vida prática também. A SDI, a Seção de Dissídios Individuais 1 do TST, tem inúmeras decisões a respeito, dizendo exatamente isso que eu acabei de falar, e é isso que a FGV quer ouvir, quer ler numa prova, que não se aplica a prescrição de ofício, não se aplica ao artigo 219, parágrafo 5º do CPC, não se aplica no processo de trabalho. Por quê? Porque, embora a CLT seja omissa, isso não é compatível com o princípio da proteção. Amigos, nossa dica de hoje era essa aí. Com orgulho fiz a primeira transmissão aqui diretamente do AD. A ideia é que a cada dia farei uma transmissão durante o dia e a segunda transmissão será exatamente aqui, inclusive para haver uma interação com os nossos alunos. Boa noite a todos, amigo, bons estudos. Quem vai para o AB, vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais, que ainda é cedo. Até a próxima. Olha, eu estou tentando desligar, mas já que não desligou, Stephanie, a máquina de café virar, tá? Ela ainda virar. Deixa eu tentar desligar, que esse negócio é um saco. Eu vou conseguir, ninguém se mete, só eu. Pronto, agora.